A criação do mundo. O que a Bíblia diz e você nunca ouviu. A narrativa da criação do mundo na Bíblia é um dos relatos mais antigos e fascinantes sobre a origem do universo. Encontrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, esta história carrega um peso simbólico e teológico imenso, fornecendo uma visão única sobre como tudo começou. Para muitos, o relato bíblico é uma base de fé, uma explicação primordial sobre o início do mundo, do tempo e da vida. No entanto, com o passar dos séculos, interpretações simplificadas e a tradição oral acabaram obscurecendo alguns aspectos mais profundos e significativos dessa narrativa. Muitos se concentram apenas na ordem dos dias de criação ou em debates científicos sobre a literalidade do texto, sem se darem conta de que há camadas muito mais ricas e significativas que muitas vezes ficam nas entrelinhas. Neste texto, vamos nos aprofundar na narrativa bíblica da criação, tentando desvendar o que o texto realmente quer dizer, além das leituras superficiais. Exploraremos como a linguagem simbólica, a estrutura literária e as implicações teológicas oferecem uma compreensão mais complexa e abrangente da criação, e também destacaremos aquilo que frequentemente passa despercebido ou é ignorado em interpretações modernas. O contexto histórico e literário. Antes de mergulharmos no relato em si, é importante lembrar que o livro de Gênesis foi escrito em um contexto cultural e histórico muito diferente do nosso. Para os antigos hebreus, a cosmologia não era uma ciência, mas sim uma expressão do relacionamento entre o Criador e a criação. As histórias de criação não eram apenas sobre a origem física do mundo, mas também sobre o estabelecimento da ordem, do propósito e da função de todas as coisas dentro de uma realidade governada por Deus. O Gênesis não foi o único relato de criação da época. Muitos povos antigos tinham seus próprios mitos de criação, como o Enuma Elish dos babilônios, no qual o universo é criado a partir da batalha entre deuses. No entanto, o relato bíblico se destaca por sua ênfase em um Deus único, que cria sem esforço, apenas com a palavra, em contraste com os mitos de criação baseados em conflitos caóticos. Esse contraste é fundamental para entender o que o relato bíblico busca comunicar: a soberania e a bondade de Deus. Diferentemente de outros deuses do Antigo Oriente Médio, que eram caprichosos e conflitantes, o Deus de Israel é mostrado como um criador que traz ordem do caos e cuida de sua criação com um propósito intencional. Um relato de ordem, não de caos. Um dos primeiros pontos que passa despercebido na narrativa da criação é a ênfase na ordem e na estrutura. O relato é cuidadosamente construído para mostrar um Deus que cria de forma deliberada e meticulosa. Cada dia de criação está interligado, formando uma sequência lógica e harmônica. Nos primeiros 3 dias, Deus cria os ambientes: luz e trevas, céu e mar, terra e vegetação. Nos 3 dias seguintes, ele preenche esses ambientes com os astros, os animais marinhos e terrestres e, finalmente, o ser humano. O texto não está preocupado em apresentar uma cronologia científica da criação, mas sim em demonstrar como Deus estabelece a ordem no universo. Ele separa, organiza, define limites e, assim, transforma o caos inicial em um cosmos habitável e funcional. A frase repetida ao longo do relato, "E viu Deus que era bom", reforça a ideia de que a criação não é apenas uma obra de poder, mas de bondade, beleza e propósito. A criação do ser humano. Imagem e semelhança. Outro aspecto central que muitas vezes é simplificado ou mal interpretado é a criação do ser humano. Em Gênesis 1, 26 e 27 lemos: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Essa declaração é poderosa e rica em significado. O ser humano não é apenas mais uma criatura entre muitas. Ele é criado à imagem de Deus, com uma dignidade e um papel únicos na criação. A expressão imagem de Deus tem sido alvo de inúmeras discussões teológicas ao longo dos séculos. Ela indica, entre outras coisas, que o ser humano foi criado com capacidades racionais, morais e espirituais que o distinguem do restante da criação. Além disso, o ser humano foi criado para refletir o caráter de Deus, agir como seu representante na Terra e cuidar da criação.
O mandato de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, Gênesis 1, 28, é frequentemente mal compreendido. Esse domínio não é uma permissão para explorar ou destruir a criação, mas sim um chamado à mordomia responsável. Deus confia ao ser humano a administração da criação, como um jardineiro cuida de um jardim. Isso implica respeito, cuidado e responsabilidade, algo que muitas vezes é negligenciado em nossa relação com o meio ambiente. O sétimo dia. O descanso que transcende. Um aspecto da narrativa da criação que frequentemente recebe pouca atenção é o sétimo dia, o dia do descanso de Deus. Após 6 dias de trabalho criativo, Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Gênesis 2, 2. Mas o que significa esse descanso? Na mentalidade moderna, descanso é frequentemente associado a uma pausa por cansaço. No entanto, o descanso de Deus no sétimo dia não é um sinal de esgotamento, mas de conclusão e satisfação. Deus havia completado a criação e tudo estava muito bom. Gênesis 31. O descanso, portanto, representa a plenitude da criação, a harmonia perfeita entre Deus, a humanidade e o mundo. Além disso, o sétimo dia é consagrado, separado como um dia santo. Isso indica que o ritmo da criação não é apenas trabalho incessante, mas também contempla a necessidade de descanso e celebração. Esse padrão de trabalho e descanso é posteriormente instituído no mandamento do sábado, que serve como um lembrete constante de que o ser humano não é definido apenas por sua produtividade, mas também por sua capacidade de repousar em Deus. O relacionamento. Criador-criação. Outro ponto muitas vezes ignorado é que a criação não é apenas uma demonstração de poder divino, mas também um ato de relacionamento. Deus não cria o mundo de maneira impessoal e distante. Ao contrário, o texto bíblico mostra um Deus que se envolve ativamente com sua criação, especialmente com a humanidade. No relato do Jardim do Éden, por exemplo, vemos Deus interagindo diretamente com Adão e Eva, caminhando pelo jardim e conversando com eles. Isso reflete um desejo divino de relacionamento íntimo e pessoal. A criação, portanto, não é um fim em si mesma, mas um palco para o relacionamento entre Deus e a humanidade. Conclusão. Um relato que vai além do visível. Quando olhamos mais de perto para a narrativa da criação no Gênesis, percebemos que ela é muito mais do que um simples relato histórico ou cosmológico. Ela é uma poderosa declaração teológica sobre a natureza de Deus, o propósito do ser humano e o equilíbrio harmonioso entre a ordem e o repouso. Muitas vezes, ao focarmos apenas nos aspectos superficiais ou literais do texto, deixamos de perceber sua profundidade simbólica e sua relevância contínua para o relacionamento humano com o mundo e com o Criador. Ao explorar o que a Bíblia realmente diz e aquilo que muitas vezes passa despercebido, somos desafiados a reavaliar nossa compreensão da criação e a nos reconectar com o propósito original de Deus para o universo.